Olá turma, sejam bem-vindos à nossa videoaula da disciplina de Projeto Elétrico 2. O tema da aula de hoje será a lista de materiais. Para a aula de hoje nós vamos precisar dos seguintes itens. Primeiro, nós vamos precisar do material de estudo que foi disponibilizado por mim no nosso último encontro na Google Sala de Aula. Material esse que está disponibilizado em PDF e que a gente tirou todas as dúvidas durante a nossa última webconferência. Nós vamos precisar também de um projeto que vai servir de base para a elaboração da nossa lista de materiais, e nós vamos precisar da lista de materiais, que aqui eu tenho no exemplo, feito numa planilha utilizando o Excel, o software Excel. Então vamos lá. Para a gente iniciar nossa aula, nós vamos fazer uma breve revisão, recapitular o que foi visto no nosso último assunto a respeito de lista de materiais. Então, no material disponibilizado no Google Sala de Aula, vocês tiveram acesso a esse material que tem como objetivo dizer para vocês, fazer com que vocês conheçam quais os elementos que compõem a instalação física de um projeto elétrico, ou seja, quais são os componentes de uma instalação elétrica residencial. E aí nós temos algum desses componentes. Primeiro aqui, a caixa de derivação, certo? Caixa 4x2, caixa 4x4. Nós temos caixa de derivação, caixa octagonal, que é 4x4, octagonal, utilizado em laje. Nós temos as tomadas, aqui um exemplo de tomada simples, um exemplo de tomada dupla, interruptor simples e um conjunto. Isso aqui é chamado de conjunto porque no mesmo item, no mesmo elemento, possui uma tomada, um ponto de tomada e possui um interruptor. É importante essa observação que atrás de cada tomada, cada interruptor e a cada conjunto existe uma caixa de passagem, geralmente caixa de passagem 4x2. E quando for para a lâmpada, no teto, existe uma caixa octagonal. Outros elementos que nós temos aqui são os eletrodutos, em dois tipos: eletroduto flexível, que é o corrugado, e o eletroduto rígido, que é esse aqui. Nós temos aqui outros dispositivos. No caso de dispositivo de proteção, nós temos os disjuntores, que são os equipamentos responsáveis pela proteção do circuito. Nós temos o quadro de distribuição, onde vão ficar os disjuntores. Nós temos os cabos ou fios que servirão no nosso circuito elétrico para a condução da energia elétrica, tanto para os pontos de iluminação como para os pontos de força, no caso, os pontos de tomada, tanto uso específico como uso geral. E temos também a questão das luminárias. Aqui nós temos dois exemplos de tipo de luminária simples, que é a luminária tipo soquete, e aqui soquete com rabicho. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é dar uma revisada nesse material para que vocês possam conhecer os componentes de uma instalação elétrica. Depois disso, nós vamos ver aqui um projeto elétrico completo. Eu expliquei para vocês que um projeto elétrico completo ele é composto pelos seguintes itens. Primeiro é a planta baixa da edificação, com os pontos e com as simbologias respectivas de um projeto de instalação elétrica. Então, nessa planta eu vou indicar através de símbolo os componentes elétricos, como por exemplo os pontos de luz, os pontos de tomada, a fiação que passa tanto pela parede como aquela que passa pelo teto, ligando um ponto a outro, os fios, os símbolos que identificam a quantidade, o circuito e quais os fios que estão passando dentro dos eletrodutos, o quadro de distribuição também, interruptores e assim por diante. Então é necessário que exista a planta baixa com a indicação através de simbologia dos componentes do projeto de instalação elétrica residencial.
Junto com a planta baixa, nós temos que anexar a legenda do projeto. A legenda ela traz os símbolos que foram utilizados na planta baixa e o seu significado. Então, quando o eletricista pegar o projeto elétrico e ele verificar um determinado símbolo, exemplo, ele pega essa setazinha aqui e ele tiver dúvida sobre qual o significado, que elemento de uma instalação elétrica isso aqui representa, ou seja, qual componente da instalação elétrica isso aqui representa, ele vem aqui na legenda e vai observar que a seta sem rachura, ou seja, sem preenchimento, é um ponto de tomada baixo que vai ser instalado a 30 centímetros do piso acabado, ou seja, acima do piso feito, uma altura de 30 centímetros, eu vou instalar um ponto de tomada baixa e assim por diante. Toda vez que vir aqui na planta e verificar, por exemplo, essa seta com parte sem preenchimento, parte preenchida. Vem aqui, verifica que é um ponto de tomada médio que será instalado a 1,30 m acima do piso acabado. Então, qualquer dúvida com relação ao símbolo, o eletricista recorre à legenda e tira sua dúvida. Outro ponto importante é o quadro de carga, que vocês já aprenderam a fazer o dimensionamento, né? E o diagrama unifilar, que é um resumo, é o desenho gráfico do quadro de cargas, e nós vamos precisar dele também para a elaboração da lista de materiais. E por fim, para que o projeto se torne completo, é necessário que exista a lista de materiais, que é, na verdade, um levantamento quantitativo, né? Ou seja, ele é uma relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na instalação elétrica, para que o cliente tenha uma noção do quanto ele terá que comprar de determinado material para poder fazer a instalação elétrica. Então a lista ela pode ser feita conforme esse exemplo que nós temos aqui, dividido por itens, por materiais. Por exemplo, aqui eu dividi em fios e cabos, eletrodutos e outros componentes. Ela também pode ser mais genérica, mais simplificada, conforme esse exemplo que nós temos aqui. Um exemplo mais simples, certo? Temos dois exemplos aqui de lista de materiais, né, que são mais simplificados. Eu geralmente gosto de utilizar um modelo mais bem organizado que esse exemplo aqui, feito utilizando-se o software, né, o Excel, os programas em Office, para a sua elaboração. E vamos lá para o exemplo de como elaborar a lista de materiais. Então, conhecidos os materiais que eu vou utilizar no meu projeto, eu vou precisar de um projeto base para a elaboração dessa lista. Ou seja, o que seria esse projeto base? É o projeto que eu estou elaborando. Então, nós vamos iniciar preenchendo outros componentes, e nas próximas aulas eu irei ensinar vocês a fazer o dimensionamento e o quantitativo tanto de fios como de eletrodutos. Então, a partir desses itens, né, outros componentes, eu tenho a caixa de derivação, né, que é a caixa 4x2, que é essa caixazinha aqui, caixinha aqui, 4x2. Eu já expliquei na nossa webconferência, né, em que situação é que se utiliza. Aqui também nesse material em PDF também tem essa observação. Vou ter caixa octagonal 4x4, que é essa caixa aqui, que são utilizadas na laje, né? Então, onde tiver ponto de luz, eu terei uma caixa octagonal como essa aqui. Eu vou ter tomada simples, vou ter interruptor simples e vou ter um conjunto de interruptor simples com tomada. Vou ter os dispositivos de proteção, disjuntores. Nós vamos fazer aqui a conferência e vamos verificar a questão da amperagem deles. Como é que eu faço isso? Então eu vou ter um disjuntor. Para mim saber quais os dispositivos de proteção eu vou colocar aqui, eu venho no projeto, procuro o quadro de cargas ou o diagrama unifilar e vou verificar que nesse projeto eu vou ter um
disjuntor de 10 para o circuito de iluminação, vou ter um disjuntor de 20 para o circuito de tomadas, vou ter um circuito de 30 para o chuveiro e vou ter um de 40 amperes que vai ser o disjuntor geral. Eu vou na lista de materiais, aqui eu já tenho de 10, eu não vou ter de 15 e sim de 20, então eu faço aqui a alteração. Tenho disjuntor de 30, tenho disjuntor de 40, tenho o quadro de distribuição, se você observar aqui no projeto, né, tá aqui o quadro de distribuição, também tem um quadro de distribuição, e eu vou colocar outros possíveis itens, como por exemplo, luminária, tipo soquete, certo, para as lâmpadas, campainha, e se surgirem outros itens, se eu lembrar de outros itens, eu optar por colocar outros itens, eu vou relacionando aqui abaixo. Então vamos lá para o quantitativo, vamos quantificar. Primeiro as caixas de passagem 4x2. Como é que eu faço para saber quantas caixas 4x2 serão utilizadas? Como eu disse, as caixas de passagem elas ficam atrás dos pontos de tomada e dos interruptores. Então o que eu vou fazer? Vou começar aqui pela sala e vou contar a quantidade de tomadas e a quantidade de interruptores que eu tenho. Então aqui na sala eu tenho 4 pontos de tomadas e um interruptor. Então eu já tenho 5 caixas de passagem para a sala. Aqui no hall, na circulação, eu tenho um interruptor. Então é a 6ª caixa de passagem. Já que se eu tenho um interruptor, atrás do interruptor eu tenho uma caixa de passagem. Então já são 6 caixas de passagem. Aqui no quarto eu tenho mais 3 pontos de tomada baixo e um interruptor. Então são mais 4. Então 6 com 4 nós já temos 10 caixas de passagem 4x2. Aqui na cozinha eu vou ter 4 pontos de tomada média, que dá 14 caixas, um interruptor, então já dá 15 caixas. Venho aqui para a área de serviço. Na área de serviço eu tenho aqui um conjunto, que é no mesmo ponto um interruptor com um ponto de tomada. Então aqui conta apenas como 1, então vai para 16 caixas. Aqui eu tenho outra ponto de tomada, é uma tomada só, mais outro ponto, então 17 caixas. E para finalizar a gente vem aqui para o banheiro. Nós temos aqui um conjunto também de interruptor com tomada. Então nós temos 18 caixas e nós temos aqui um ponto de tomada alta para o chuveiro elétrico, que tem mais uma caixa de derivação ou caixa de passagem 4x2 aqui. Então ao todo nós temos 19 caixas de passagem. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui na descrição, eu observo aqui que aqui eu tenho a quantidade, aqui eu tenho a unidade e aqui eu tenho o total, certo? Então aqui a quantidade serão 19, a unidade de medida é a unidade, são 19 unidades, e o total eu faço apenas repetir o que eu coloquei na quantidade. Caixa octagonal 4x4. A caixa octagonal ela é instalada acima do ponto de luz, acima da luminária. Então nesse caso eu venho aqui no projeto e vou contar a quantidade de pontos de luz que eu tenho. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 com o da cozinha e 6 com o ponto de luz da área de serviço. Então caixa octagonal eu vou ter 6 unidades. Então eu vou colocar aqui 6, coloco aqui unidade abreviada e o total eu simplesmente faço repetir, ok? Tomada simples.
as tomadas simples, eu venho aqui na planta e vou verificar que na sala eu tenho 4 pontos de tomada simples, certo? No quarto eu tenho 3 pontos de tomada simples, certo? Na cozinha eu tenho mais 4 pontos de tomada, Na área de serviço eu tenho mais um ponto de tomada simples, e encerrou-se aí a quantidade de pontos de tomada simples, já que esse outro ponto aqui é um conjunto, e aqui no banheiro também é um conjunto, e aqui é uma tomada específica, né, para o chuveiro elétrico, ok? Então, se a quantidade de tomada simples aqui vai ser 12 tomadas. Então eu vou colocar aqui no tomada simples, vou colocar 12 unidades novamente, e aqui vou repetir. Interruptor simples, eu venho no projeto e vou verificar, vou contar a quantidade de interruptores. Então, geralmente a quantidade de interruptores é a mesma quantidade de lâmpadas, a não ser quando eu tenho um interruptor paralelo, que é o interruptor three-way, aqueles interruptores que você acende e apaga um determinado ponto de luz de 2 pontos diferentes. Quando não é, você tem a mesma quantidade de pontos de luz e a mesma quantidade de interruptores. Então, nesse caso, como eu não tenho nenhum three-way, eu vou verificar que a quantidade é a mesma de pontos de luz, serão 6. Então aqui eu tenho 1, eu tenho 2, no caso é simples, né? Aqui é conjunto, então aqui vai ser um pouco diferente. Então aqui é 1 interruptor simples, 2 interruptor simples, 3 interruptor simples, 4 interruptores simples. Então aqui eu tenho 4 unidades. Conjunto interruptor simples com tomada. Eu vou olhar aqui na planta e vou verificar que eu tenho um conjunto no banheiro, interruptor junto com tomada, e tenho outro na área de serviço. Então significa nesse caso que eu tenho 2 conjuntos. Com relação aos disjuntores, repetindo o que eu falei lá no começo, para mim saber a questão dos disjuntores, eu venho ou no quadro de cargas, que está aqui onde tem escrito proteção, ou no diagrama unifilar e verifico aqui os disjuntores. Então, no caso, eu tenho um disjuntor de cada, certo? Então, eu venho aqui na lista de materiais, eu tenho um disjuntor de 10, tenho um disjuntor de 20, um de 30 e o geral, que é um de 40. Ok, aqui é só repetir. Ok, quadro de distribuição, só tem um quadro. Eu venho aqui para o projeto, vou observar que eu só tenho um quadro de distribuição. Então eu vou colocar aqui quadro de distribuição, eu tenho apenas uma unidade. Luminárias, a mesma quantidade de caixa octagonal, são 6. Caso eu queira conferir, eu venho no projeto e vou verificar que em cada cômodo tem um ponto de luz. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 com a do banheiro, 5 a da cozinha e 6 a área de serviço. Campainha, só é necessário apenas uma unidade, campainha.
Ok, vou colocar aqui. E por fim nós temos uma tomada para chuveiro, uma tomada para chuveiro elétrico. Então nós temos um chuveiro elétrico e aqui eu vou repetir. Finalizado aqui a nossa lista de materiais com o preenchimento dos outros componentes da distribuição. Na nossa próxima aula eu vou mostrar para vocês como quantificar a quantidade de cabos, como dimensionar e calcular a quantidade de eletrodutos e iremos finalizar a nossa lista de materiais. Como atividade dessa semana, no Google Sala de Aula, lá no item formulários das atividades, terá uma planilha como essa, lista de materiais, e terá um projeto no qual eu quero que vocês quantifiquem esses mesmos itens que a gente quantificou nessa videoaula de hoje. Por hoje é só. Até o nosso próximo encontro.